Olá pessoal, tudo bem? Muitas pessoas, muitos empresários, muitos autônomos, profissionais liberais me perguntam como que eu consigo aumentar o meu número de clientes? Como é que eu consigo atender mais pessoas? Bom, tudo isso passa por planejamento. Então nós vamos gravar uma série aqui que vai fazer com que você converta melhor os seus clientes, você consiga prospectar melhor, você consiga enfrentar, contornar, antecipar as objeções do seu cliente, ou seja, vou te ajudar a fechar mais negócios, tá certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá o like, ativa o sininho, porque o meu intuito aqui é ajudar você e o seu negócio. E nós vamos começar com esse conteúdo que fala muito de planejamento. Então, os empresários, eles vêm com essa dúvida. Eu sou um dentista, eu sou um advogado, eu sou um fisioterapeuta, eu sou, enfim, um profissional liberal, um autônomo, que eu não sei colocar preço naquilo que eu forneço como serviço. Até mesmo alguns produtos, né? Qual a margem que eu posso buscar de lucratividade? O que o mercado, né? O que o cliente aceita de preço para aquele determinado produto ou serviço? Então, eu vou ajudar você aqui na fase de planejamento. Por que isso é importante? Então, imagina só. Eu, Cleiton, tenho uma prestadora de serviços, sou um dentista, um médico, alguém aí que tem uma clínica, mas quanto será que custa o meu trabalho? Quanto será que custa a minha especialidade? E aquele medo, né? Poxa, se eu cobrar muito caro, aquele cliente, aquele paciente, ele pode ir numa concorrência. Ou ainda, se eu cobro muito barato, eu não estou dando valor ao meu trabalho. Você já deve ter visto isso do tipo, nossa, mas isso é muito barato, tão barato que a pessoa fica até desconfiado se realmente o trabalho, o serviço ou até mesmo o produto é de qualidade, né? Então você vê um produto lá na prateleira, num outro lugar, aparentemente o mesmo produto da mesma marca, um está custando o dobro em relação ao outro lugar. E aí, o que justifica isso? Primeira coisa que a pessoa pensa naquele que está muito barato é o seguinte: será que ele é original? Será que não é falsificado? Será que está com algum defeito? Por que disso? Né? Alguma coisa estranha está acontecendo. Assim como algo muito fora da casinha, o preço muito elevado, a pessoa também se questiona: nossa, mas será que ele entrega? Será que ele tem realmente esse diferencial em relação ao preço que está sendo praticado? Então, preço é algo difícil, né, para muitos empresários a encontrar um ponto ótimo. Agora, se você está no meio do seu negócio, ou começando o seu negócio, ou até mesmo muito bem estruturado no seu negócio, essa é uma preocupação constante. Será que eu posso cobrar mais? Como é que eu escalo isso então? Eu cobro barato, mas como é que eu consigo vender para mais pessoas? Então, a fase de planejamento é a fase onde você precisa entender com quem você quer conversar. Quem é o perfil do seu cliente ideal? Como é que eu, como um consultor, né, de vendas, vou dizer para você que o seu produto vale X reais? Pura e simplesmente porque o mercado pratica isso. Dentista, a maioria dos dentistas nesse tipo de procedimento cobram X reais. Isso é uma base? Com certeza. Agora, é desta forma que se faz o planejamento de preço? Não. Eu vou dar um exemplo. Recentemente eu fui no restaurante, a média ali de cada prato individual é em torno de R$ 170. Do outro lado da rua, você também consegue se alimentar, ter um prato, uma refeição, pagando lá os seus R$ 30, R$ 40. Olha a diferença, R$ 170 para R$ 40. A diferença é muito gritante, né? Agora, por que então? Que o objetivo é basicamente o mesmo se a gente for fazer uma análise pura e simplesmente técnica. Eu quero me alimentar. Né? Até uma amiga muito, ela dizia, né? Não precisa ser gostoso desde que me nutra, né? Aqui não se trata disso, né? Se um prato é 180 e um outro lugar é R$ 40, tem muito mais coisas envolvidas. A forma como você é atendido no momento que você chega, o garçom te levando até a mesa, a qualidade do guardanapo que está disposto ali, dos talheres, da taça, o banheiro, os drinks e por aí vai. Inclusive o prato em si, qualidade da carne, qualidade da salada, tudo influencia na percepção de valor do seu cliente.
Então, no frigir dos ovos, o cliente não está pura e simplesmente comprando uma refeição. Ele está também comprando um momento, estar num ambiente diferente, estar num ambiente que ele está disposto a pagar e ele quer viver e sentir. Então veja só, eu trouxe essa relação por quê? Porque você, dentista, advogado, qualquer área que você atue, você também precisa ter quem é o perfil do seu cliente ideal. Toda a comunicação que você vai fazer é em relação a esse cliente. A sua vestimenta, o ambiente que você recepciona, as palavras com que você dialoga com seu cliente, sua postura, tudo isso influencia na decisão de compra e na percepção de valor. Então, se um procedimento num consultório ele tem um valor X e comparando com outro de um concorrente, você está falando que o seu é o dobro, então você também tem que ter outros valores agregados a isso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o perfil do seu cliente ideal. Gente, você pode até vender para outras pessoas. De repente vem um desavisado lá, né, entra no seu consultório, acha interessante, muitas vezes ele não pode pagar, mas ele gostou daquilo que ele viu, ele está precisando de uma ajuda e vai lá e desembolsa, às vezes parcela, enfim. Né? Talvez não era o perfil do seu cliente ideal, mas ele foi recomendado ou apareceu na sua empresa e decidiu ser seu cliente. Mas, gente, isso é exceção. Então, qual é o mercado que você quer atrair? Isso depende do seu posicionamento. Então, você vai precisar primeiro definir quem é o perfil do cliente ideal. Qual é a faixa etária dele? Sexo masculino, feminino? Às vezes sim, nós temos essa segmentação, às vezes não. Eu conheço consultores, terapeutas, por exemplo, que querem trabalhar exclusivamente com mulheres, outros querem trabalhar exclusivamente com homem. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que quer trabalhar a imagem pessoal do homem. Do homem. Então, né, existem aí esse mercado do feminino. Mas tem gente que quer trabalhar só do homem. Tá tudo certo. Essa definição de qual é o perfil do cliente ideal passa pela renda, passa pela região, às vezes é uma questão de bairro, cidade, estado, país. Então, cada negócio, cada produto, ele tem que ter sempre esse alinhamento. Todo o resto vai ser criado baseado nesse cliente. Então, imagine um avatar, imagine um perfil, uma pessoa que está ali na sua frente. Ele é o cliente ideal. Com ele você vai precisar conversar. O que esse cliente ideal está buscando? Ele quer mais sofisticação? Ele quer mais rapidez? Ele quer mais conforto? Ele quer mais qualidade? Ele quer preço? Então você veja que, dependendo aí do seu posicionamento, é diferente. Tudo, desde postura, ambiente e a sua comunicação com esse determinado cliente. Bom, a partir do momento que você definiu essa primeira etapa, que é o perfil do cliente ideal, nós vamos agora para as ações de prospecção, ou seja, você tem que ir onde o seu cliente ideal está, né? Então prepare uma lista, descreva lá, ó, todas as pessoas que você conhece, que você já teve algum tipo de relacionamento, seja lá na escola, seja na igreja, no curso de canto, no esporte que você pratica, se são os amiguinhos são os pais, né, dos amiguinhos do seu filho, enfim, dependendo aí do perfil do seu cliente ideal, existe um nicho onde essas pessoas normalmente frequentam, onde normalmente essas pessoas estão. Às vezes tem relação com profissão, às vezes tem relação com faturamento, né? Então, defina muito bem isso e comece a listar as pessoas que você conhece diretamente, tá? Eu chamo isso de mercado de multiplicação. Então, são as pessoas que conhecem você, já tiveram algum tipo de contato contigo e são perfis de cliente ideal para você mesmo. Talvez nessa sua lista não tenha muitas pessoas. Por quê? Às vezes você está tentando atingir um mercado na qual você não vive. Esse é um outro ponto. Nós vamos fazer um conteúdo de como furar estas bolhas aí. Mas no início, ou agora aí, de uma forma simples e fácil para você resolver o seu problema, faça uma lista de quem você conhece que está dentro do perfil do cliente ideal. Ponto. Agora vamos para uma segunda lista
de pessoas que são ponte. Então, não necessariamente são seus clientes ideais, mas conhecem outras pessoas que são seus clientes ideais. Vou dar um exemplo, por exemplo, seguro de vida. Contadores, eles têm lá, né, como carteira de clientes, vários empresários, que é o nicho que eu gosto de atender. Então, quem que vai me conectar com diversos potenciais clientes? Por exemplo, contadores. Se você pegar, vamos falar, por exemplo, de alguém que vende consórcios, né? Quem que é um potencial indicador para ele? Alguém talvez que venda carro. Então, se tem alguma pessoa interessada em vender carro, né? Por que não consórcio? Um corretor imobiliário, né? Se tem pessoas ali interessadas em comprar um imóvel, o que o corretor imobiliário tem que fazer? Facilitar a possibilidade de compra. Então, por que não ter um parceiro de negócios, alguém que vende um consórcio? Então, se o cliente não está com essa facilidade para obtenção de crédito, por exemplo, ele pode resolver o problema através dessa parceria. E por aí vai, né? Então, ortopedistas vão, por exemplo, ter parcerias com pessoas que vendem ou alugam materiais ortopédicos, né? Muleta, aquelas botinhas de mobilização, ou até mesmo para o braço e por aí vai. Então, pessoal, vocês têm que, né, estar ligado aí dentro do seu modelo de negócio, quem são as pessoas em torno que possuem o mesmo potencial de cliente. E aí você tem que também ter essa lista para poder apresentar a sua solução e firmar essas parcerias, né? Lembrando que nós vamos até falar sobre isso também. Para firmar uma boa parceria, não é você chegar lá tentando atender todos aqueles clientes, né, sugando, né, venda. Você tem que primeiro, né, estar doando, deixando algo importante para aquele potencial indicador, para daí virar uma relação ganha-ganha, né? Você indica e também recebe indicações. Depois a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre isso, mas primeiro, né, eu quero que você trabalhe nesses 3 pontos principais, ó. Definir o perfil do cliente ideal, listar quem desse perfil do cliente ideal você já conhece e listar quem que são potenciais pontes indicadores para o perfil do seu cliente ideal. Por último, você ainda vai listar as pessoas, né, que você conhece, tem muita confiança em você, que abririam portas por você, mas você ainda não sabe se ela é um potencial cliente ou se ela é um potencial indicador de clientes. Porém, são pessoas que confiam muito em você e estarão dispostas a te ajudar. Amigos mais próximos, familiares e por aí vai. Pessoas do seu bairro, vizinhos, gente que torce pelo seu resultado, estarão dispostas a te conectar com pessoas que serão seus clientes ou as pessoas pontes para indicar o seu cliente. Nessa lista, gente, é uma lista de ouro. Por quê? No começo, você vai utilizá-las no próximo episódio aqui do nosso conteúdo para prospecção. Porém, vai chegar um momento que você vai esquecer um pouco dessa lista, porque a prospecção vai te levar para mundos e mercados diferentes do que você estava acostumado. Mas em algum momento, uma baixa de venda ou uma necessidade de retomar esse estudo, você vai precisar voltar nessa lista original. Então, essa é uma lista principal para todo e qualquer vendedor e não perca, não descarte, ela é importante para você recorrer no momento de emergência. Fica essa dica, hein? Não perde essa dica, hein? Então, pessoal, esse foi um conteúdo simples, rápido e direto para você aplicar no seu negócio e aumentar o número dos seus clientes. Se você gostou, gente, dá like, comente, traz alguma dúvida. Cleiton, eu não entendi ainda como aplicar no meu negócio. Vai ser um prazer te ajudar. Firme? Juntos, vamos em busca aí de algo melhor para você e o seu negócio.